Uma matemática que o eleitor às vezes não entende. Muitas vezes um candidato mais votado do que o outro não ganha a eleição porque não faz parte de determinada coligação mais forte. Por isso mesmo, as coligações partidárias podem ficar de fora das eleições proporcionais. O Senado ainda vai votar. Caso seja aprovado, este pode ser o primeiro passo de uma reforma política no país. É comum que durante as eleições se ouça falar em coligações. São muitas. Reúnem partidos com ideais em comum e principalmente estratégias que podem definir a conquista. Na hora de eleger um deputado ou vereador, o número de votos é importante, mas ainda não é o suficiente. Pelo coeficiente eleitoral, nem sempre os mais votados são os eleitos. Atualmente, o sistema que está em vigor é o sistema da eleição proporcional, aquele que possibilita que os partidos políticos arregimentem coligações partidárias, ou seja, que eles façam os acordos e cheguem à formação de coligações. Então, o candidato vai ser eleito nas eleições proporcionais para vereança ou para deputados estaduais e federais, de acordo com esse coeficiente, que é calculado levando em consideração os votos que são válidos, divididos pela quantidade de cadeiras de cada casa legislativa. Assim é que se chega a um coeficiente eleitoral que vai eleger os candidatos daquela coligação. Nas últimas eleições para vereadores em 2012, a ferramenta do coeficiente eleitoral fez com que 2 candidatos conquistassem as cadeiras na Câmara. Os 33 mil votos da vereadora Amanda Gugel conseguiram arrastar outros 2 companheiros de coligação. Sandro Pimentel com 1.398 votos e Marcos do PSOL com apenas 717 votos conquistaram o posto de vereador na casa. Enquanto isso, candidatos com quase 5 mil votos ficaram de fora da disputa. O mesmo tem acontecido com os suplentes que ocupam as cadeiras deixadas pelos parlamentares. Manuel Educação, por exemplo, com 2.019 votos, substituiu o vereador Albert Dixon. A suplência atualmente ela é ofertada àquele candidato da coligação, ou seja, se um candidato sai, se ele deixa a Casa Legislativa, a suplência vai para um candidato da própria coligação. Em sendo aprovada essa medida, deixa de existir esse suplente da coligação, uma vez que os partidos vão concorrer por si só. Então, o suplente vai ser necessariamente aquele suplente do partido que deixou a Casa Legislativa. Agora, isso pode mudar. A proposta de emenda à Constituição, aprovada em primeira discussão no Senado na semana passada, exclui a formação de coligações nas eleições proporcionais. O que muda é que agora vai se impossibilitar que as coligações sejam formadas nas eleições proporcionais. Ou seja, cada partido vai ter que concorrer apenas por si só, sem poder se coligar com outros partidos. As coligações apenas serão mantidas para as eleições majoritárias. Isso evitaria que acontecesse aqueles efeitos como o efeito do deputado Tiririca, que sozinho conseguiu 1,5 milhão de votos nas eleições para deputado em São Paulo e conseguiu arrastar, dentro da sua coligação, outros candidatos com votações inexpressivas. A PEC precisa passar por uma segunda discussão no Senado e pela apresentação de emendas. Depois segue para a Câmara dos Deputados. Caso seja aprovada, esse pode ser o primeiro sinal de uma reforma política no país. É importante se esclarecer que essa é uma das medidas que está sendo levada pelo presidente do Senado, Renan Calheiros, em virtude da reforma política. Esses e outros temas já estão sendo trazidos diante do bojo de medidas da reforma política para se chegar realmente a um modelo uníssono que possa organizar o direito eleitoral nessa parte das eleições.